Olá pessoal, aqui quem fala e o King Teorias eu estou aqui para fazer uma nova teoria, que é esse o Shigo tivesse sua Zanpakuto desde o começo e desculpa a demora de vídeo, é que eu tava sem ideia de vídeo. É também as minhas aulas presencial voltaram, então fico mais complicado de fazer vídeos, mas eu vou tentar trazer vídeos o mais rápido possível. Mas se eu não conseguir, vocês já sabem que por causa das minhas aulas presenciais, beleza? Então chega de demora e bora pro vídeo. A história começa com o Shigo, que tinha acabado de nascer, e o pai do Shigo falando que estava sentindo um poder vindo do seu filho Shigo. Então o pai de Shigo fala: quando ele tiver 5 anos, eu vou revelar a minha antiga vida. Eu vou treinar ele. Então assim acontece, como na história com a mãe do Shigo falecendo. Então o Shigo chega até os seus 5 anos, então o seu pai chama o Shigo e fala: filho, eu vou te contar um pouco do meu passado. Então o pai do Shigo fala que ele era um Shinigami. Ele também explica o que é um Shinigami e sobre os Olovo. Então até porque mesmo o pai do Shigo explicando tudo, o Shigo não sabe nada sobre o mundo dos Shinigami e Olovo. Então o pai do Shigo fala que ia treinar ele. Então o Shigo fala para que ele queria treinar ele agora. Então o pai do Shigo fala: é porque desde quando você nasceu seu poder de um Shinigami já tinha sido liberado. Eu sinto que no futuro você vai ver um outro Shinigami. Então depois dessa conversa deles, o pai do Shigo começa a treinar ele. Ele primeiro treina um pouco do seu físico, então o Shigo fica um pouco mais forte e mais resistente. Então depois desse treino, o pai do Shigo dá uma espada de madeira para eles treinarem o estilo de espada. Então se passa um dia inteiro e o Shigo já sabia o básico de espada. Então o Shigo vai dormir e no meio ele vai até o seu subconsciente e lá ele vê um homem com uma roupa preta, mas a roupa dele ficava flutuante. Então o Shigo vai até ele. Então o Shigo fala: oi, quem é você? Então o homem respondeu: olá garoto, meu nome é Zanketsu e eu sou o seu espírito. Então o Shigo fala: você é um espírito que fica dentro da Zanpakuto, mas eu não tenho uma Zanpakuto ainda. Então o Zanketsu fala: na verdade você tem sim, você só não sabe liberar o seu poder de Shinigami para pegar a sua Zanpakuto. Então o Shigo fala: você pode me ensinar a despertar a minha Zanpakuto? Então o Zanketsu fala: tá bom, eu vou te ensinar, mas não vai ser fácil. Então o Shigo fala: tudo bem, eu aguento. Então o Zanketsu chama o verdadeiro espírito do Shigo, que é o Shigo branco. Então o Shigo fala: esse cara se parece muito comigo. Então o Shigo branco fala: eu sou o seu espírito Olovo. Então o Shigo fala: Olovo. Então o Shigo branco fala: calma garota, eu sou o seu espírito, então eu não posso te matar. Então o Zanketsu fala: ok, agora vamos começar. Então o Zanketsu fala: então garota, para você conseguir ativar a sua Zanpakuto você só precisa falar o meu nome. Então o Shigo fala: só isso? Mas é muito fácil. Aí o Zanketsu fala: legal, mas eu quero saber se você sabe o meu nome. Então o Shigo fala: eu esqueci o seu nome. Então o Shigo branco fala: então eu vou falar o nome dele. O nome dele Zanki, cala a boca, ele tem que saber sozinho. Então o Shigo fala: eu sei o seu nome. Então o Shigo pensa muito. Então o Shigo fala: você fala o seu nome assim que eu cheguei. Então o Shigo pensa de novo, aí ele conseguiu lembrar. Então o Shigo fala: lembrei o seu nome, Zanketsu. Então no mesmo momento o Shigo começou a brilhar e aparece uma espada gigante na mão do Shigo e o cabo da espada estava coberta com um monte de faixa e aparece uma máscara branca também. Então o Zanketsu fala: ele tem uma pressão espiritual muito grande. Então o Shigo branco fala: então vamos testar a sua força. Então o Shigo branco pega a sua espada ele se prepara. Então o Shigo faz a pose que o seu pai o ensinou. Então o Shigo branco vai pra cima do Shigo original, mas o Shigo defende o ataque do Shigo branco e ele dá um corte no peito do Shigo branco que ele acaba caindo no chão. Então o Zanketsu fala: tá, chega, você conseguiu ganhar do Shigo branco, agora você pode usar a sua Zanpakuto quando quiser, é só você falar o meu nome que ela vai aparecer. Então o Shigo fala: ok. Então ele se despede do Zanketsu e vai embora. Aí o Shigo branco levanta e fala: você sabe que alguma hora ele vai saber sobre mim, você sabe? Aí Zanketsu fala: sim, mas até lá você não fala nada e finge que você é o segundo espírito dele. Então o Shigo acorda e já era de manhã. Então ele sai do seu quarto ele ouve o seu pai fazendo café da manhã. Então o Shigo chega e fala: pai, você conhece um espírito chamado Zanketsu? Quando o Shigo fala esse nome, o pai do Shigo que tava tomando café, ele cuspe o café e fala: aonde você ouviu esse nome? Então o Shigo fala: então foi no meu sonho. Aí ele aparece ele falou que ele era o espírito da minha espada falando
falando nisso ele me ensina a pegar a minha Zanpakuto. Então o pai do Ichigo fica mais impressionado ainda. Então ele fala, tudo bem, então tome café e depois vá onde a gente treina. Me mostre a sua Zanpakuto. Então o Ichigo fala, tudo bem. Aí depois de tomar café o Ichigo vai até onde ele treina antes. Então chegando lá o pai dele fala, você chegou bom, agora mostra a sua Zanpakuto. Então o Ichigo fala, tudo bem. Então o Ichigo se concentra e fala o nome, o seu espírito Zanketsu. Aí aparece a espada do Ichigo. Aparece a máscara também. Então quando o pai do Ichigo viu aquela máscara ele fica muito sério e fica um pouco irritado, mas ao mesmo tempo ele estava impressionado com o poder espiritual do seu filho. Então ele fala, certo, então vamos lutar. Então o pai do Ichigo pega uma espada normal. A outra coisa que eu esqueci pessoa é que o pai do Ichigo também ficou impressionado porque o Ichigo conseguiu a segunda forma da Zanpakuto de uma vez. Mas voltando, então o Ichigo fala, pai, a sua Zanpakuto é assim, ela parece uma espada normal. Aí o pai do Ichigo fala, então é porque essa é a primeira forma da Zanpakuto. A primeira forma das Zanpakuto são desse jeito mesmo. Então o Ichigo fala, a minha Zanpakuto tá em qual forma? Aí o pai do Ichigo fala, então filho, foi por isso que eu fiquei impressionado com você, porque você conseguiu pegar a segunda forma da Zanpakuto de primeira. Então o Ichigo fica impressionado com o que o pai dele falou. Então o pai do Ichigo fala, tá bem, vamos lutar. Logo então o Ichigo lembra da pose do Ichigo branco. Então ele faz a mesma pose. O pai do Ichigo pensa, que pose é essa? Eu não ensinei essa pose para ele. Então o pai do Ichigo se posicionar os dois vão para cima um do outro. O pai do Ichigo faz o mesmo ataque que o Ichigo branco. Então o Ichigo usa o mesmo ataque que usa no Ichigo branco. Ele faz um corte no peito do pai dele que cai de julho. Aí ele fala, ok, esse golpe foi interessante, mas agora é a minha vez. Então o pai do Ichigo fala o nome da sua Zanpakuto e ativa a sua segunda forma da espada. Então o Ichigo vai pra cima do pai dele, só que o pai do Ichigo desvia acerta um golpe na nuca do Ichigo que faz ele desmaiar. Aí o pai do Ichigo desativado a sua Zanpakuto, ele senta no chão, ele espera o Ichigo acordar. Então assim que o Ichigo acorda e fala o que aconteceu. Aí o pai dele fala, então eu ganhei a batalha, mas você também foi muito bem, você conseguiu me ferir. Então se passaram anos e o pai do Ichigo treina o Ichigo. Nesses anos o Ichigo tava um nível abaixo do irmão Rukia, que eu esqueci o nome dele, mas aquele capitão que tem a Zanpakuto de Sakura. Aí o Ichigo tava dando uma bronca naqueles caras que derrubaram as flores da menina fantasma e ele bate dos três. Depois de alguns minutos espancando ele manda os caras irem embora. Então ele vai até a garrafa com as flores, ajeita ela e a menina fantasma agradece o Ichigo. Então o Ichigo fala, não foi nada. Aí ele vai embora. Aí ele chega em casa e quando ele abre a porta o pai dele recebe ele com um soco na cara. Então o Ichigo vai e dá um chute no pai dele que sai capotando. Então o Ichigo fala, pai, se você fizer isso de novo eu quebro a sua cara. Então ele vai pro quarto dele. Então acontece igual na história original com a Rukia vindo para o mundo humano para ir atrás de um Olove que tava causando problema. Então o Ichigo sente a energia espiritual de Rukia. Não vem falar como ele aprendeu. Sentir energia espiritual é bem simples. Nesses anos de treino o pai do Ichigo ensina para o Ichigo a sentir a energia espiritual. Isso. Então voltando, aí acontece a mesma coisa da história original com o Ichigo se encontrando com a Rukia e ela explica sobre o Olove que ela tava atrás. Então o Ichigo fala, tá, só pra você saber menina, eu não sei se você percebeu, mas o Olove está vindo pra cá, então é melhor se preparar. Então o Ichigo fala, tá, já volto. Então o Ichigo sai de casa e espera o Olove chegar. Então o Olove chega. O Ichigo fala, aí Olove de bosta, vamos acabar com isso logo. Então o Ichigo só aumenta um pouco a sua pressão espiritual. Ele fala Zanketsu. Então aparece a Zanpakuto do Ichigo. O Olove fica assustado com o poder do Ichigo. Então o Ichigo vai pra cima do Olove. Aí o Olove tenta atacar o Ichigo com a mão, mas o Ichigo facilmente corta o braço do Olove como se não fosse nada. Então a Rukia olha o Ichigo cortando o Olove facilmente e ela fica muito impressionada. Então o Ichigo fala, vou acabar logo com isso. Então o Ichigo eleva um pouco mais a sua energia e ele fica mais rápido. Então ele pula até o rosto do Olove. Ele corta a cabeça do Olove que acaba morrendo. Então a Rukia fala, quem é você de verdade? Aí o Ichigo fala, me chamo Ichigo Kurosaki. Você deve estar se perguntando como eu sou um Shinigami. Então o meu pai era um Shinigami também, mas ele não era um Shinigami qualquer, ele
ele era um capitão de divisão. Aí depois de muita conversa, acontece a mesma coisa que a história original com a Rukia, se escondendo dentro do armário do Ichigo. Então no outro dia ele acorda e se arruma e vai pro colégio. Aí a Rukia acorda fala: onde você vai? Aí o Ichigo fala: eu vou ir para o colégio. Aí a Rukia fala: eu também vou. Aí ela vai pega uma roupa escolar feminina da irmã do Ichigo e vai com ele. Então chegando lá, eles se deparam com a Orime quase sendo atropelada, só que acontece algo estranho. Quando ela ia ser atropelada, ela foi puxada por alguém. Então o Ichigo e a Rukia vai até a Orime. O Ichigo pergunta se a Orime estava bem. Então ela responde: sim, eu estou bem. Então eles conversam um pouco mais. Eles vão para o colégio. Lá eles se encontram com aquele cara que tem uma manopla no braço. Então lá chega o cara de óculos que tem aquele arco de luz. Então acontece a mesma coisa com o Ichigo chamando o cara de óculos para comer. Então ele vai lá e eles comem e voltam para a sala. Aí começa aquelas aulas chatas. Então depois a aula acaba e o Ichigo e a Rukia vão embora. Então o Ichigo sente uma energia espiritual vindo de algum lugar com a Orime. Ela estava em casa. Ela viu o Olove que protegeu a Orime. Então acontece a mesma coisa que a história com o Ichigo e a Rukia indo atrás do Olove. Então o Ichigo ataca e corta um braço do Olove, só que ele agarra o Ichigo com a outra mão e arremessa o Ichigo para longe. Então a Orime chega tentar acalmar o seu irmão, mas ele não ouviu. Então a Rukia fala: Orime, infelizmente o seu irmão não tem como voltar a ser o que ele era. Então o Ichigo levanta e aumenta a sua energia e ele coloca a energia espiritual em sua espada. Então ele corre até o Olove e ele ataca com muita força no Olove, que derrotado. Então ele se levanta e nos seus últimos momentos ele se despede da Orime e vai embora. Aí depois disso eles vão para a casa deles. Então eles vão dormir. Enquanto isso, em outro lugar, um portão aparece, dela sai um homem de cabelo vermelho e com um kimono preto. Então galera, essa foi mais uma nova teoria. Eu espero que vocês tenham gostado e novamente desculpa a demora de vídeo. Então é isso.